Agradeço a todos os palestrantes. Vamos dar, então, uma abertura aqui para a plateia, fazer as perguntas da prática diária do cardiologista, ou, aliás, da parte teórica também. E vamos abrir aqui para as perguntas. Temos aqui uma pergunta. Bom dia, eu sou Cleia Colombo, de Valinhos. Primeiro, parabenizar excelentes apresentações, a clareza com que os outros colegas de áreas adjacentes explanaram as nossas dúvidas, né? Eu queria, acho que o doutor Luciano poderia nos ajudar a entender um pouco melhor o diagnóstico da síndrome hipoafetiva de desejo sexual, que a doutora Jane comentou, porque ficou um pouco assim... duvidoso para a gente, parecendo que é uma coisa muito comum e que a testosterona está amplamente indicada e, ao mesmo tempo, o risco cardiovascular está mostrando que é maior nessa chamada reposição, né? Que eu não sei se em mulher a gente pode dizer que testosterona é uma reposição. Até onde eu sei, é um diagnóstico difícil e bem raro, assim, bem específico. Como é que a gente identifica essas mulheres? Eu não sei dizer se é bem raro, talvez não seja tão raro assim. Mas a síndrome, o desejo sexual hipoativo, primeiro, esse era um diagnóstico que tinha no DSM-4, né? O DSM-5 já não utiliza essa terminologia, mas muitos especialistas continuam usando, né? É aquela história, né? A medicina evolui muito, às vezes, em termos de sinonímia, mas a coisa continua a mesma, né? Então, pouco relevante essa questão. Eu mesmo acabo falando desejo sexual hipoativo. Mas, basicamente, é uma mulher que tem diminuição do seu desejo sexual e que, numa investigação, lógico, desejo sexual tem trilhões de fatores que podem contribuir, né? Começar pelo estresse, pelo dormir pouco, por ter filhos, não ter filhos, pelo relacionamento com o parceiro, a monotonia, o dia a dia, o próprio fato da duração do relacionamento ser longa tende a diminuir o desejo sexual, né? Então, existe uma infinidade de fatores. Então, basicamente, o desejo sexual hipoativo é aquela mulher que tem queixa de diminuição de desejo sexual, que você não encontra um outro fator que justifique aquilo, né? E que isso traga angústia para ela. Né? Porque tem umas que falam, não, meu desejo sexual diminuiu, mas tudo bem para mim, não tem problema nenhum. Então, tem que trazer a angústia para aquela mulher. O consenso global de terapêutica androgênica para a mulher, de testosterona para a mulher, consenso de várias sociedades, emitiu um parecer há algum tempo, e eles recomendam a testosterona, não amplamente, mas nesse caso, desejo sexual hipoativo, em mulheres na pós-menopausa, não recomendam na menacme, no período reprodutivo, e as doses que normalmente são utilizadas são doses baixas, não são essas doses altíssimas que a gente tem visto por aí nos nossos consultórios. São doses baixas, doses tão baixas que se eu fizer uma dosagem no sangue dessa mulher, o nível de testosterona estará dentro da faixa compatível com o período reprodutivo, não sai da normalidade da mulher. E o que nós temos visto, deve ser a experiência de muitos de vocês aqui, casos em que está com nível masculino, né? Isso, sem dúvida, não é apropriado, no meu entender, concordo totalmente com a professora. Tem mais uma pergunta ali. Fazer uma colocação. A doutora Janelle fazer uma colocação. Só complementando, o diagnóstico do desejo hipoativo sexual, quanto ao diagnóstico, eu acho que, na verdade, existe sim alguns casos de desejo hipoativo bem determinado, toda a vida estressante, mas também um apelo muito grande para continuar com a jovialidade, mesmo depois de uma determinada fase de vida. E continuar com essa jovialidade, não de pele, não de característica física, mas também no sentido sexual, né? E isso traz angústia à medida que há um comportamento social, né? Independentemente do sentimento próprio e individual daquela pessoa. E aí pode trazer angústia em relação ao comportamento social que está sendo retroalimentado para essa atitude, para a atitude de jovialidade. Mas colocar que não é só angústia pessoal, mas angústia que é gerada pelo comportamento da sociedade atual.
Eu sei que tem mais uma pergunta, eu queria uma complementação eu nesse só queria sentido. fazer uma pequena da complementação, professora. não confundir, né, desejo sexual hipoativo com diminuição de libido, né? Então, o desejo sexual hipoativo, como o Luciano falou, ele no DSM-5, ele é diminuição do desejo sexual, diminuição da responsividade ao estímulo sexual. Então, você tem outras características, né, que para você fazer o diagnóstico de desejo sexual hipoativo. E a dosagem, que se é na Sociedade de Endocrinologia, é 300 microgramas. A formulação para homens, o gel, é 50 miligramas. Então, vocês vejam o quão pequena é essa dose, né? E a gente não tem... E outra recomendação também da Sociedade de Endocrinologia é que não se recomenda o uso de testosterona que não seja preparada para mulheres. Ou seja, aqui no Brasil, a gente tem que manipular. E aí a gente... o céu é o limite, né? Porque Perde o controle. você perde o controle. Acho que tem uma pergunta da plateia. Pode falar. Doutor Luciano pontuou muito bem aí a respeito do momento oportuno de iniciar a terapia de reposição hormonal na menopausa. A minha dúvida eu tenho recebido muitas pacientes com 70, 80 anos ainda usando reposição hormonal. E existe um momento oportuno de suspender? A gente tem que pensar nisso, às vezes são até pacientes obesas, hipertensas, diabéticas, ou até já tiveram evento cardiovascular prévio e continuam usando, e eu fico muito na dúvida se realmente eu tenho que manter isso aí. A sua é a pergunta mais feita e mais difícil de responder. Não existe nenhuma diretriz mundial, no presente momento, uma limitação, uma recomendação de uma limitação temporal obrigatória. O cerne da questão é o momento de início. Uma vez iniciado dentro do momento oportuno, não tem nada que demonstre que valha a pena você interromper com 5, com 10, ou com idade X ou com idade Y. A questão é, conforme aumenta o tempo de uso da terapêutica hormonal, vai aumentando o risco mamário. Mas também, aí são estudos observacionais, nós não temos estudos controlados de longa duração para isso, mas diversos estudos com centenas de milhares de mulheres anos de observação, especialmente estudos nórdicos, mostrando que também diminui o risco de mortalidade e cardiovascular conforme você aumenta cada vez mais a duração. Então, por isso, hoje não existe uma duração máxima obrigatória. O que a gente fala para a paciente, no consultório da gente, é até a próxima consulta, até o ano que vem, quando ela volta e aí vai fazer uma avaliação, benefício, risco, surgiu contraindicação, não surgiu, ela aceita, ela não aceita, explicando os benefícios e riscos. Na prática, isso que você mencionou é extremamente raro, porque muitas vezes as mulheres ficam com medo do risco de câncer de mama, às vezes tem a vizinha, a amiga que fala, ela acaba interrompendo. E aí, quando ela interrompe, pode acontecer, ou ela fica bem, sem sintomas, ela pode continuar sem a terapêutica hormonal, ou ela volta a ter sintomas. Se ela volta a ter sintomas, você tem certeza que ela tem indicação. Se ela tem indicação, você vai ver se ela não tem contra e se ela aceita. Então, não tem uma duração máxima que eu possa falar para você, tem que parar com tal idade. Mas eu só vou colocar um ponto em relação a que muitas mulheres ainda continuam usando por longo tempo durante o envelhecimento, que não é só a reposição, é o tipo de reposição. Por exemplo, a tibolona tem aumentado o risco cardiovascular após os 60 anos, se persiste com o uso. Existem alguns estudos, então é muito controverso também o uso prolongado após os 60 anos da testosterona do ponto de vista de risco cardiovascular. Mas acho que é estrogênio que a gente está falando, né? Nós estamos falando de reposição hormonal com hormônios femininos, com estradiol e com os progestagênios, né? Elaine, quer complementar esse aspecto? Eu só ia complementar, né, Luciano, que também a gente tem que considerar a via de administração, né? É uma outra questão que mulheres mais velhas ou que têm algum tipo de comorbidade que não seja, por exemplo, a obesidade, né? Se você tiver alguma dúvida, você faz a reposição transdérmica, que diminui muito qualquer risco adverso. E hoje ainda temos uma forma que é a ultra baixa dose, né, por via oral. Você tem a dose de 0,5 miligramas de estradiol, que eventualmente é uma dose também adequada para essas mulheres com mais idade. Acho que tem uma pergunta aqui. Bom dia a todos.
Meu nome é Joyce Eli, sou cardiologista. Falando ainda em relação à janela de oportunidade, isso é uma dúvida que eu tenho de consultório de uma paciente especial. Ela está com 60 anos hoje e ela veio com osteoporose, né, a queixa de osteoporose. Veio me consultar a respeito de uso, né, mais tardio de terapia, o quanto que isso iria beneficiá-la. E ela tem um perfil de risco cardiovascular moderado e pela idade, mas praticamente não tem fator de risco. E eu fiz um Doppler de carótidas que não tem aterosclerose. Se teria alguma indicação ou algum grupo no qual a gente poderia iniciar. A princípio, ela não tem nenhum sintoma específico de fogacho, e se teria algum grupo mais tardio que poderíamos iniciar ou está totalmente proscrito. Eu não diria totalmente proscrito, acho um pouco forte a frase, mas se é uma paciente 60 anos, possivelmente já deve estar saindo da janela de oportunidade, deve estar ali por volta dos 10 anos de pós-menopausa, em que pese um dado importante que você falou, ela não tem evidência de uma doença aterosclerótica avançada, muito pelo contrário, aparentemente os vasos estão ok, né? Mas ela não tem sintomas. Eu acho que nessa paciente eu não iniciaria a terapêutica hormonal. Se ela tem osteoporose, eu iria para fármacos específicos para isso. Se fosse uma paciente com muito sintoma e com osteoporose, eu acho que talvez eu considerasse a terapêutica hormonal, porque aí eu resolveria dois problemas dela, os sintomas e também a prevenção, tentar evitar a perda de massa óssea, pelo menos estabilizar a massa óssea dela. A terapêutica hormonal diminui o risco de fratura osteoporótica e é uma das indicações, o tratamento da osteoporose, mas especialmente naquela mulher ou sintomática ou abaixo dos 60 anos. Aí, do ponto de vista endócrino... Isso, do ponto de vista não, endócrino. realmente, acho que, e só frisar que osteoporose não é indicação de fazer reposição, né? É osteoporose por si só. E nesses casos, você otimiza a vitamina D, né? E usa os alendronatos ou os... 10 minutos. Bom, eu sou da área da cardiologia, mas atuo bastante na área da cardiologia do exercício, né? E eu queria fazer um ponto que, por vezes, tem um apelo de iniciar terapia hormonal na pós-menopausa ou até na perimenopausa, para se iniciar terapia hormonal, ou até numa fase mais tardia. E a gente esquece das mudanças de estilo de vida antes mesmo de se iniciar qualquer tipo de terapia. Só a atividade física, tem alguns estudos, eu ia colocar, mas o tempo era curto, em que você aumenta aí o nível de estrógeno até em 20% com a atividade combinada de exercício e musculação. Então, chama a atenção que é interessante sempre se observar a terapia não farmacológica antes de qualquer conduta de reposição hormonal, seja ela estrógeno ou testosterona, nessa população. Então, eu queria a opinião dos ginecologistas também sobre isso. Eu acho que tem... Você quer responder? Endócrino. Não, isso é uma pergunta bastante frequente, até às vezes quando tem entrevistas, né, perguntam sobre mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida é sempre, né, gente? Desde a infância a gente tem que falar estilo de vida saudável. Acho que não é pelo fato dela estar na menopausa ou não estar na menopausa que a gente vai falar ou não de estilo de vida saudável. Isso sempre precisa, estilo de vida. Agora, em relação aos sintomas climatéricos, o que eu vejo, né, o que eu vi de literatura, existem alguns estudos que mostram alguma chance de melhora de ondas de calor, outras não. Quando a gente pega as meta-análises não mostram melhora significativa de sintomas climatéricos com exercício físico. Tanto que a Sociedade Norte-Americana de Menopausa ela não colocou como uma... Eles têm uma publicação de 2023 específica sobre tratamento não hormonal. E eles colocaram que não tem evidência suficiente para exercício físico, mudanças alimentares, etc., para onda de calor. Não tem estudos robustos que demonstrem não tem esse estudo. benefício. Agora,
que a gente deve orientar, concordo plenamente, a gente sempre tem que orientar, acho que isso é fundamental. E é das coisas mais difíceis, né? Mudança de estilo de vida. Porque se não mudar da família inteira, você não muda da pessoa, né? Porque... Doutora Elizabeth quer fazer uma pergunta e depois a outra, sim. Então, Luciano, a terapia com a testosterona, observadas as indicações e a dosagem que a Elaine acabou comentando, por quanto tempo? Porque anteriormente, que eu tenho conhecimento, você fazia o uso por 3 meses e agora parece que isso mudou. E uma outra questão é que eu vi no simpósio satélite do Fleury uma apresentação de uma paciente de 75 anos que estava fazendo uso de reposição com testosterona há 6 anos e que ela abriu um quadro de insuficiência cardíaca congestiva porque ela tinha uma base genética para a miocardiopatia hipertrófica. Então, esses 2 breves comentários. Então, a questão aí tem que contar toda uma história, né? O grande problema é que lá atrás, quando se fez terapêutica androgênica para a mulher, se fez com a metiltestosterona. A metiltestosterona é um androgênio sintético que, ao ser metabolizado, ele é metabolizado a etinilestradiol. Etinilestradiol é totalmente não recomendado para mulheres na pós-menopausa, pelo seu efeito trombogênico, etc. E a metiltestosterona, ela ainda por cima é hepatotóxica, administrada por via oral e hepatotóxica. Então se falava naquela época, olha, no máximo 6 meses e parar. Hoje, como a terapêutica recomendada para a mulher com androgênios, quando tem indicação, nas situações específicas, é com testosterona, idêntica à testosterona endógena, em níveis que não ultrapassem o fisiológico feminino, não existe uma recomendação máxima de duração. O que a diretriz da Sociedade Americana de Endocrinologia e o posicionamento global, que reúne várias sociedades de endócrino, de climatério, etc., colocam o seguinte, você faz o tratamento por até 6 meses, se não melhorar o desejo sexual, que é a única indicação reconhecida nesse posicionamento global, se não melhorar a função sexual, você vai falar para a paciente, olha, não é hormonal e vai parar a terapêutica hormonal. Agora, se ela se apresentou a melhora, não existe de novo um tempo máximo. O segundo, acho que é muito mais para ela, mas eu só queria dizer que nessa questão de testosterona a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque existem abusos assim absurdos, de níveis altíssimos de testosterona. E isso todos nós somos contra, isso não é adequado, não é fisiológico. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com o nível, a dose de testosterona. Quer complementar, Elaine? Eu só ia complementar que as pacientes hoje em dia elas vêm procurar para melhora de composição corporal, né? E essa dose que eu comentei, e a dose que é usada para disfunção sexual, distúrbio do desejo sexual hipoativo, ela não vai aumentar, ela não vai mudar composição corporal, não vai aumentar a massa muscular, não vai reduzir gordura, não vai melhorar o shape. Então, a gente tem que falar para as pacientes, né, que essa indicação não existe. E elas vão falar, mas eu estou me sentindo muito bem com a testosterona. Claro, aumentou minha libido, óbvio, vai aumentar mesmo. E como monitora se a gente tem uma dificuldade de monitorização do nível hormonal de testosterona na mulher, do ponto de vista clínico? Não é adequado o que se tem aí na prática clínica de medida de testosterona, mesmo para o uso, para que não seja ultrapassado, não seja uma dose suprafisiológica. Como monitora? Porque os métodos de medidas são caros e não são fáceis de ser aplicados na clínica. Então, já que você comentou do problema metodológico, né? Os métodos que a gente utiliza, eletroquimiluminescência, eles são adequados e são utilizáveis para a testosterona mais alta. Para a testosterona mais baixa é que não, e aí tem que ser o HPLC, massa-massa, né, os métodos mais sofisticados. Então, assim,
a monitorização vai ser bem empírica mesmo, né, em relação às metodologias que a gente tem. E se você tiver dúvida, você pede para fazer com o HPLC. O Fleury, por exemplo, faz, o Alta faz, né? É só pedir. Eles não fazem de rotina, mas é só pedir. Desculpa interromper, mas é porque eu tenho bastante experiência com as consequências de um uso, mesmo que seja inicialmente para um desejo hipoativo, em relação à dependência da testosterona. Porque, a princípio, começou com um distúrbio sexual hipoativo, mas, à medida que passa o tempo, aparentemente, parece que precisa de doses cada vez maiores. E há um certo grau de dependência do uso dessa testosterona. Muitas vezes, a paciente ela não vai voltar para o seu endócrino ou para o seu ginecologista. Ela acaba caindo no cardiologista por conta dos efeitos trombogênicos, que começou com uma coisa, depois tendeu a aumentar a dependência. Nós Uma temos dependência agora um psíquica, né? Uma dependência psíquica. Nós temos um tempinho rápido para a última pergunta e resposta fast. Olá, bom dia. Eu gostaria de agradecer primeiro a palestra. A minha pergunta seria para a doutora Elaine, relacionado à terapia de afirmação de gênero em mulheres trans. Como que a gente faria o acompanhamento, por exemplo, de pacientes com migrânia com aura, levando em conta o risco de AVC? Então, como eu comentei rapidamente, né, nesses pacientes, tanto homens trans quanto mulheres trans, você não tem a opção de não dar nada. Essa opção você tira da sua vida, né? Porque eles precisam dessa reposição. Então, nos casos em que tem algum fator de risco, primeiro você vai escolher o estradiol, né, e a forma transdérmica, que o risco diminui muito, né, de eventos cardiovasculares ou eventos cerebrais. Tá? Então, a gente sempre procura dar via transdérmica, sempre que pode. Eu agradeço a participação de todos, especialmente a nossos palestrantes, que trouxeram aqui muitas informações importantes. Nós temos que entregar a sala. Eu só queria lembrar o que foi dado pela comissão organizadora, lembrar aos participantes que não quiserem ficar com a mochila, podem deixar no credenciamento para doação para as vítimas do Rio Grande do Sul. E para finalizar aqui o nosso congresso, eu convido a todos a seguir a última sessão em mulher, que vai ser a emergências cardíacas da gravidez. Eu estarei presente. Obrigada pela atenção. É nessa sala mesmo.